Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Passando mais uma vez, mais uma semana para trazer mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vim falar com vocês a respeito de algo que aí às vezes é muito dúvida de quem quer tomar whey protein ou alguma outra proteína para bater aí a quantidade de proteína do dia, né? Até porque, aliás, as pessoas não chegam nem perto da quantidade de proteína que deveriam consumir. E proteína é o combustível aí para fortalecer músculo, para ganho de massa muscular. E não é só o whey protein, proteína vegetal, o beef protein, que é a proteína da carne, porque eu não sei se você sabe, mas há uma diferença entre os três, né? O whey protein é a proteína do leite. Beef protein é a proteína da carne e proteína vegetal vegan protein é a proteína de vegetais, normalmente à base de ervilha e arroz, às vezes semente de girassol, algumas pessoas usam aí sementes também, mas normalmente é a base de ervilha e de arroz e alguma outra leguminosa e eles extraem ali a proteína dela. Então existem aí vários tipos de proteína para que você consiga consumir a proteína necessária para o seu corpo. E como eu sei, Mirelle, qual é a quantidade de proteína ideal para o meu corpo, qual é a quantidade de proteína ideal que eu preciso consumir no dia? Tudo vai variar. Então por isso que eu sempre falo que às vezes a gente não pode fazer as coisas por conta própria, que é legal você procurar um profissional, porque depende do seu objetivo. Se você quer ganho de massa muscular, se você quer manter peso, se você quer ganhar peso com qualidade, ganhando massa muscular, né, ganhando peso, mas aumentando músculo e não gordura. Então tudo isso vai variar, existe uma meta, né? Normalmente a gente faz uma conta que é a quantidade de proteína para a quantidade de peso corporal. Então, para cada pessoa, para cada indivíduo e para cada necessidade e objetivo, vai ser uma quantidade que a gente vai precisar calcular. Mas, independente da quantidade que você precisa, e depois que você vê aí com o profissional que cuida da sua saúde, da sua alimentação, nutricionista que te acompanha, você tem que consumir proteína. Se você quer ganho de massa muscular, se você não quer ganhar peso, se você quer ter um corpo saudável que a cada dia se fortalece mais em músculos, você deve dar preferência para a quantidade maior de proteína na sua refeição e não de carboidratos, entende? Carboidrato fornece energia, né? E proteína fornece força, saciedade, da forma com que você coma e fique satisfeito, né? E se sinta cheio, se sinta saciado. A proteína é que traz como posso dizer, essa sensação de que, nossa, estou satisfeito. Porque às vezes você come tanto carboidrato, aí meia hora você já tá vazio, já tá com o estômago pedindo mais comida, porque não conseguiu bater a quantidade de proteína na sua refeição. Ah, Mirelle, como eu devo reagir, né? Como eu devo entender aí qual a quantidade que eu devo consumir de proteína, ou me preocupar com isso? Eu tomo whey, não tomo whey? Eu consumo alguma proteína vegetal, eu consumo beef protein? Vamos lá, gente, do começo, para eu não embolar aqui o raciocínio com vocês. Você consegue comer ovos, peixe, frango, carne de forma geral em todas as suas refeições? Você não precisa tomar whey protein, você não precisa tomar nenhuma outra proteína que a gente encontra em pote ou em qualquer outra forma, tipo sachê, ela pronta ali, né, isolada. Você tem como consumir ela do próprio alimento. Se você consegue colocar proteína em forma de alimento na sua refeição, olha, Mirelle, a minha rotina me permite. Eu consigo ter horário para todas as minhas refeições, eu consigo tomar um café bem tomado, almoçar muito bem. Eu como em casa, né? Eu faço todas as minhas refeições e nessas refeições eu consigo bater a quantidade de proteína, comendo proteína em todas as refeições, que é um conselho básico. Quer saciedade, quer ganho de massa muscular, coma proteína em todas as suas refeições, desde o café da manhã até o jantar, né? Come ovo, come carne. Se você consegue em forma de alimento, ótimo! Você não tem necessidade de tomar um whey protein,
né? Se você consegue comer a proteína nos alimentos, e você tem esse tempo. Eu falo que o whey protein e as outras proteínas aí, que é a vegana e a proteína da carne, que é o beef protein, são coisas práticas que facilitam a nossa vida, pra gente poder falar assim, não tenho tempo de fazer a comida, não tenho tempo de fazer as refeições nos horários certinhos, porque eu tenho uma vida muito corrida. É pra você essa opção de whey protein ou de alguma outra proteína, porque você não tem esse tempo de preparar o alimento em si, você não tem tempo às vezes de fazer uma marmita, de carregar. Então você colocou um whey ali no copinho, colocou a proteína, levou na bolsa, coloca água, sacudiu, bebeu, já tá com uma refeição praticamente garantida. Então é pra você essa opção do whey protein ou de alguma outra proteína. Mirelle, como eu vou saber qual a proteína consumir se eu não tenho esse tempo, minha rotina é corrida, eu quero consumir uma proteína, mas o whey protein me deixa com gases, me dá distensão, eu fico toda hora arrotando aquilo, não me digere bem, eu sinto que não me cai bem, fico muito estufada, ou então pareço uma grávida de 3 meses ou com barriga de baiacu. Então, você tem a opção de testar a proteína vegana ou a proteína da carne. Mas a proteína vegana não é só para quem é vegano? Não, é uma proteína à base, né, que eu falei, de vegetais, por isso que é uma proteína vegetal, vegan protein, normalmente você vai encontrar dessa forma. É uma proteína vegana porque não é a base de proteína animal. Então ela é a base de vegetais. Então é isso que você tem que entender. Faz o teste, vê se a proteína vegana para você não fica melhor. Às vezes a proteína da carne também vai dar certo. Hoje em dia a gente tem a proteína do colágeno, tem outras formas de proteína além do whey protein. Porque o whey protein é a proteína do leite, então isso às vezes não cai bem para certas pessoas. Tem pessoas que não digerem bem os lácteos, então a pessoa não vai se sentir bem com o whey protein. Então é isso, gente, vocês têm que saber só diferenciar o que o seu organismo se sente melhor. Então o whey protein às vezes não vai te cair bem, mas a da carne vai te cair bem, a proteína vegana vai te cair bem, a proteína do colágeno vai te cair bem, e tudo é proteína, vai te ajudar no ganho de massa muscular. Então, Mirelle, como eu decido quando tomar o whey protein ou alguma outra proteína? Quando você não tem tempo, às vezes, de carregar o alimento ali e consumir na forma de comida, né? Eu sempre vou priorizar e vou prezar e vou preferir comida de verdade, né? Porque isso é muito mais fácil de digestão também para o nosso corpo. Não que não seja alimento essas outras opções, mas se você pode mastigar, né? Se você pode ali ter esse processo de comer a comida de verdade, eu prefiro, Mirelle. Mirelle, eu gosto de tomar whey, é prático, ótimo, é pra você, né? Mirelle, hoje consumo a proteína da carne, embora eu não consuma carne, e tô consumindo a proteína vegana, porque o whey protein, que é a proteína do leite, não me caiu bem, não me digeriu bem, eu não me sinto bem. Às vezes, raramente, eu tomo o whey isolado, que é uma proteína que em mim tem uma digestão muito melhor do que o concentrado, tem essa diferença. Então, você precisa fazer testes até você conseguir ver o que digere melhor no seu organismo. Não tem como ser do dia para a noite você descobrir, você só precisa se conhecer, conhecer o seu organismo, conhecer a sua digestão, o seu intestino, o seu corpo de forma geral e ir fazendo testes, né? Hoje eu tenho uma vida corrida que não me possibilita comer carne, né, proteína em todas as refeições. Primeiro, eu não consumo carne, já faz mais de um ano. Eu não como carne, às vezes como peixe. Mas assim, às vezes no final de semana ou algum feriado legal, Semana Santa, Natal, é esporádico, eu não como sempre. Então no dia a dia, de forma geral, não consumo carne. E aí eu, Mirelle, em um caso específico, procuro consumir a proteína em outras formas, que é na proteína vegana hoje e na proteína da carne. Então, assim, se você tem alguma também deficiência, né, alguma dificuldade, na verdade não é deficiência a palavra. Se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma intolerância ao leite, né, e se você não consome carne como eu, talvez você também precise passar a consumir aí uma proteína de qualidade, né, em pozinho, de forma instantânea, que você só bate. Né? E inclusive eu tomo uma proteína vegana que ela é enriquecida com B12 e BCAA.
Então eu fui fazer meus exames recentemente e eu não tava com a B12 alterada, porque além das vezes eu mandar manipular para poder conseguir ali suplementar essa parte, que às vezes falta por conta de não consumir carne, e a B12 às vezes, né, é um ótimo, a carne é uma ótima fonte de B12 e eu não consumo a carne, então eu tenho que às vezes suplementar. E agora, por estar tomando a proteína vegana, que vem enriquecida com B12, eu não tenho tido necessidade de suplementar. Então, gente, suplemento não é remédio, whey protein não é o vilão, não é problema, também não é modinha. É uma necessidade. Se facilita a sua vida, não precisa tomar whey de manhã e de tarde, com aquela loucura, aquela fissura de ganhar músculos. Se você pode comer ovos, pode comer carne, deixa às vezes o whey pro lanche da tarde, que é uma hora que você não tem tempo, que você está na rua, que você está no trabalho, que facilita a sua vida. Então é isso, gente. Suplementação é necessária, organizar a sua alimentação, colocar para dentro do seu corpo comida de verdade é sempre preferencial, mas a gente sempre tem que se adequar de acordo com as nossas necessidades. Então, o whey protein é sim necessário, é uma proteína de ótima qualidade para quem não tem aí esse tempo. Então vocês nunca vão me ver defendendo lado A, lado B, só comida de verdade, porque se é natural. O whey protein é alimento também, né? Eu sempre vou ser contra, e vocês vão ver aqui, eu falando sobre medicamentos que na verdade não te curam, mas tapeiam, né, os sintomas ali de uma doença que o corpo está gritando. Você viver dependente de antidepressivos, de remédio para pressão alta, coisas que às vezes você consegue reverter a tempo ainda se você começar a se cuidar. Então, sobre alimento, eu sempre vou falar para vocês fazerem aquilo que melhor se adequa a você como indivíduo. E é isso. O vídeo já está ficando longo, eu espero que esse vídeo também tenha sido de grande valia. Estou aqui para somar com vocês, compartilhem, deem o like de vocês, comentem, me mostrem aqui que está valendo a pena eu aparecer aqui e gravar vídeos para vocês, embora não com tanta qualidade como gostaria, mas também não deixe de fazer por conta disso. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.